Bom dia, pessoal. Estão me escutando? Ah, beleza. Acho que a gente tava com um probleminha técnico aqui, que eu estava falando com vocês e ninguém estava me ouvindo. Agora tá tudo certo. Eu Vamos começar aqui. Só me dar um minutinho para mim. Tive que fechar tudo aqui e abrir tudo de novo, mas agora vai dar certo. Se por um acaso cair aí, vocês não me escutarem, vocês me avisem, por gentileza, tá? Ah, Compartilhar minha tela aqui. Me avisem, por gentileza, se vocês já estão vendo a minha tela. Sim, perfeito aqui. Excelente, pessoal. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui, tá? Primeiramente, muito bom dia para todos vocês, tá? Agradeço muito pela participação de vocês. Hoje nós temos um conteúdo rápido, tá? Mas é um conteúdo de bastante importância, porque isso aqui está gerando bastante dúvida aí entre os clientes e as revendas, né? Que é o backup imutável, tá? Todo mundo que está aqui já conhece o backup imutável, já teve alguma experiência, já o conceito disso, ou é primeira vez que estão escutando aí, pessoal? Me fala aí, diga no chat ali quem já conhece, para quem é novidade, por gentileza, para a gente já ir entendendo ali, tá? Então, hoje a gente vai falar de backup imutável, tá, pessoal? A gente vai entender ali como funciona o backup imutável dentro da Acronis, tá? Vai entender algumas estratégias, né, de se desativar, se vale a pena desativar, se não vale a pena desativar, e o que isso pode impactar para vocês e para os seus clientes, tá? Então, primeiramente, para quem não me conhece, eu sou o Felipe O'Brien, certo? Eu vou estar trazendo esse conteúdo aqui para vocês e vocês podem ficar à vontade para vocês abrir o microfone, falarem, me interromper a qualquer momento, mandarem as dúvidas de vocês no chat. A ideia é que isso aqui seja um bate-papo, tá? E que vocês possam contribuir e trazer também a experiência de vocês nesse assunto aqui, tá ok? Então fiquem à vontade de participarem quando vocês acharem necessário, tá? Bom, vamos lá. Então, qual que é o problema real que está acontecendo, né, pessoal, com backup imutável, né? Basicamente, a situação é que a gente está vendo o backup dos clientes crescendo, né? E o volume de dados do cliente, o que está sendo protegido, não está crescendo, né? E aí a gente está tendo a gente trouxe esse conteúdo justamente para a gente tentar entender e tentar passar para vocês o que exatamente está acontecendo, tá? E a resposta disso é justamente o backup imutável, né? Então, o backup imutável ele tem uma promessa simples, né? Transformar o nosso objetivo aqui agora é transformar a imutabilidade em um argumento comercial claro e em decisão técnica consciente, que é justamente para vocês conseguirem explicar para o cliente de vocês por que isso está acontecendo, exatamente o que é o backup imutável e como isso pode ajudar o cenário dele. E se o cliente optar por desativar, a gente vai também dizer aqui como é que isso vai funcionar, tá? Então, basicamente, o que é, né? O que é o backup imutável? É uma trava temporária contra exclusões e alterações, tá? Então, o backup imutável, ele consiste em justamente ser uma proteção a mais, tá? Então, se alguém entrar lá dentro da conta do cliente e excluir o backup, que seja proposital ou acidentalmente, esse backup ele vai para uma camada extra de segurança, onde vai ser mantido esse backup por um número de dias ainda, tá? Dentro da Acronis, o backup imutável funciona por no mínimo 14 dias, mas isso vocês podem aumentar para mais tempo caso vocês queiram, né? Vocês podem colocar 30 dias, 60 dias, 6 meses, enfim. Mas o mínimo é 14 dias, tá? Então qualquer exclusão ou alteração no backup que venha acontecer é salvo essa informação ainda por 14 dias, tá? E por que proteger, né? Para que serve isso? Ele serve justamente protege a última linha de recuperação contra um invasor ou um erro humano, né? Então, o que eu já comentei, se vocês, por um acaso, cometerem algum erro humano ou se alguém entrar dentro da conta de vocês um acesso indevido e fazer a exclusão de um cliente ou de um backup de um cliente, esses dados ainda ficam salvos numa camada onde a gente não consegue alterar. Eu não consigo ir lá e falar o seguinte, eu quero excluir um imutável agora. Não, ele fica ali parado até o período da imutabilidade chegar para que seja excluído automaticamente, tá? E por que basicamente isso consome, né? Os backups eles são removidos, mas eles continuam retidos até vencer esse prazo, né? Então vocês, quando o backup chega, quando vocês excluem um backup, ou como a própria retenção do backup exclui um backup ali, isso ainda continua consumindo espaço do cliente de vocês, né? E a gente vai entender aqui também como decidir, né, cara? Como manter como padrão ativado, ou quando desativar, se compensa desativar, e quais são as preocupações que a gente tem que ter ao desativar isso, tá? Então a gente vai
nessa live aqui a gente vai entender algumas coisas, né? E a frase guia aqui desse slide é: backup sem imutabilidade pode virar apenas mais um alvo de ataque, tá? Então a ideia é justamente essa: a imutabilidade ela salva a gente ali de um possível ataque, até mesmo dentro do próprio ferramenta de backup, tá, pessoal? E assim, tá? É importante dizer, pessoal, que a imutabilidade é a palavra do momento agora para backup, para soluções de backup, tá? Então, todos os clientes que têm um pouco mais de conhecimento, quando eles falam de solução de backup, a gente já está falando de backup e o pessoal já pergunta, né? Ah, mas o backup é imutável, tá? Então, é importantíssimo esse detalhe aqui, tá? Vamos lá. Qual que é a dor exatamente que está acontecendo com os clientes, né, pessoal, que tem muitas revendas reclamando, né? O cliente não aumentou os dados, mas o storage subiu, né? E basicamente, quando a revenda vai fazer olhar isso, né, a gente vê que o consumo do cliente está subindo no portal, o volume ativo aparentemente está estável, ou seja, o volume do cliente de dados ele não aumentou, o cliente não aumentou a massa de dados dele, mas mesmo assim, o backup ele está ocupando mais espaço ali, 30, 40, e dependendo dos cenários, ocupando até 80% a mais de storage, né, dentro da imutabilidade. Tá? E a causa provável disso são os backups deletados, expirados ou fora da visão operacional que podem continuar sendo protegidos pelo período de imutabilidade. Tá? Então, em cenários onde está chegando ali em 80% de utilização storage, tá, pessoal? É aqueles cenários onde a gente tem o backup sendo mais de uma vez executado diariamente, né? Porque esse backup que a gente executa ali de hora em hora ou 3 vezes por dia e tal, normalmente a gente tem uma retenção para esse volume de backup menor, aonde a gente coloca ali, eu quero esse backup de hora em hora, eu quero ali nos últimos 2 dias, 1 dia ou até mesmo 3 dias. Só que isso vai estar sendo armazenado pelo imutável por mais 14 dias. Então, por mais que ele está sendo deletado da ferramenta, ele vai para a imutabilidade. E na imutabilidade ele mantém essa informação ainda, tá? Então, essa visão que a gente está tendo de que os dados estão subindo é justamente por conta dessa camada de proteção que a Acronis implementou dentro dos clientes. Tá, pessoal? E hoje isso é padrão, tá? É importante dizer que quando você cria um cliente hoje dentro da ferramenta, a imutabilidade ela já vem ativo, né? E aí muitas revendas chegam pra gente e falam assim: Felipe, mas o que está acontecendo, cara? Porque antigamente isso não acontecia, tá? E era justamente isso. Antigamente, quando a imutabilidade da Acronis não é uma novidade, tá, pessoal? Isso já é um recurso aí que nós já temos há alguns anos dentro do backup da Acronis, tá? Porém, a Acronis mudou a regra do jogo. Agora, quando você cadastra um cliente novo dentro da ferramenta, essa imutabilidade ela já vem ativa por padrão. Tá? Então, uma coisa que a gente, os clientes que são mais antigos não têm percebido ali nos clientes antigos, mas nos novos começa a perceber justamente por conta disso, porque nos clientes novos essa imutabilidade já está ativa por padrão, tá? Talvez nos seus clientes antigos você não habilitou essa imutabilidade ainda e você não estar sentindo ainda esse aumento ali no consumo de armazenamento do seu cliente, tá ok? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de conceito, tá? Exatamente o que é, né, o backup imutável, né? Então, durante o período configurado, o ponto de recuperação fica protegido contra exclusão ou alteração, mesmo que alguém tente apagar pelo portal. Ou seja, qualquer cliente que você excluir, qualquer backup do cliente, qualquer retenção, ele vai para essa camada adicional de segurança e é uma camada que a gente não tem acesso. Eu não consigo ir lá excluir e depois, agora eu quero excluir da retenção também, tá, pessoal? Então, tipo assim, a única forma de desativar isso é abrindo um chamado dentro da Acronis e solicitando a desativação desse backup imutável, tá? Então, tipo assim, é realmente uma segurança a mais que nós temos para o backup dos clientes, tá? Então, como é que funciona basicamente, né? Criou o backup, o ponto de recuperação nasce normalmente, certo? A gente aplica o período de retenção, o backup fica travado ali dentro desse período de retenção, certo? A partir do momento que o período de retenção libera o backup, até então, o backup ele era expirado ou deletado, certo? E agora isso mudou. Agora a gente tem uma terceira camada, aonde quando libera o backup, né, libera o período de retenção, ainda ele fica retido ali por no mínimo 14 dias, tá? A gente trouxe aqui um caso real aonde isso trouxe um problema para um cliente nosso, tá? Isso aqui é um caso antigo, tá, pessoal? O Fausto vai até lembrar aí, né, desse caso, que é um cliente, esse caso aqui é quando ainda não existia imutabilidade, tá? É um caso de sei lá, uns 5 anos atrás aí que aconteceu isso. Era um cliente que tinha um backup contratado com a gente, tá? E ele tinha
ele foi invadido, o servidor dele, então criptografaram todos os dados ali do servidor do cliente, certo? E esse cliente, ele deixava o portal da Acronis salvo, os dados de acesso ao portal da Acronis salvo dentro do navegador, tá? Então, o invasor do servidor, ele não só criptografou todos os dados, como entrou dentro da ferramenta do backup e excluiu todos os dados do backup. E naquela época ainda, né, 5 anos atrás, 6 anos atrás, que foi esse caso aí, não existia ainda o backup imutável, né? Ninguém falava sobre isso até então, tá? Então, basicamente, o cliente não só perdeu os dados deles original, como ele perdeu os backup dele também, porque o invasor, ele acessou o portal da Acronis, teve acesso aos backups dele, excluiu todos os backups, né? E que para quem é mais antigo aí, que trabalha com a Acronis, né? A gente sabe que até quando você excluía um backup ali, trazia uma informação para a gente dizendo, olha, isso é irreversível, se você excluir isso aqui, acabou, não tem como voltar, tá? Então, esse cliente específico, ele perdeu todos os dados dele, tá? Mesmo tendo o backup contratado e tal, mas ele cometeu uma falha muito grande, que foi salvar o usuário e a senha do painel dentro do navegador do servidor dele, e que aí o invasor teve acesso e não só levou todos os dados originais dele, como também comprometeu todos os backups que ele tinha. Tá? Então fica aí um caso real do porquê que o backup imutável é importantíssimo, tá, pessoal? E aí a gente fala um pouquinho aqui com a imutabilidade, né? Se naquela época o cliente já tivesse a imutabilidade ativa, se já existisse essa tecnologia, né? O invasor pode até tentar apagar, mas a recuperação continua existente, porque mesmo ele ia apagar o backup, esse backup ele ia para a imutabilidade, e a qualquer momento a gente puder, a qualquer momento não, dentro do período de no mínimo 14 dias, podendo ser ampliado, claro, a gente poderia ir lá e restaurar esse backup do armazenamento imutável. Tá? Então, infelizmente, esse cliente deu azar, mas a partir de os clientes de agora, a gente já tem esse recurso disponível aí para ser utilizado dentro dos clientes. Tá? E a mudança principal: excluir deixa de significar sumiu agora, passa a significar fica retido até vencer a janela de proteção. Tá? E repetindo mais uma vez, qual é essa janela de proteção, tá, pessoal? No mínimo 14 dias. Tá? Então, Felipe, mas tem como eu ter uma retenção, uma imutabilidade de 7 dias, de 10 dias? Não. Imutabilidade é no mínimo 14 dias, tá? Aí já fica um adendo, né? Muitas revendas me perguntam, pô, Felipe, mas qual que é o mínimo de retenção ali? Qual que é o padrão utilizado? A Acronis, ela acredita que o mínimo, né, utilizado para ser viável, né, é de 14 dias, tá? Então, é por isso que é o mínimo do período de retenção aplicável, tá? Podendo ser mais, tá, pessoal? Vocês podem ampliar essa quantidade de dias, de 14 para 30, para 6 meses, para um ano. O que vocês não podem é diminuir de 14 dias, tá bom? Então aqui o ponto que precisa ser dito, né? Mais segurança pode significar mais storage temporariamente, tá? Então tendem sim a utilizar mais o armazenamento do seu cliente. Se o seu cliente tem lá 100 GB contratado com vocês. E aí o backup dele está ocupando ali 40% dos dados do volume que ele contratou com vocês, certo? A retenção está ocupando mais 25%. Tá? Isso aqui são dados hipotéticos, tá, pessoal? O imutável, ele está ocupando mais 35%. Tá? Então ele pode sim estourar a cota do cliente de vocês, dependendo do tamanho desse imutável, tá? Que pode gerar um volume, muitas vezes, dependendo de como está configurado o backup de vocês, tá? Pode gerar um volume muito grande, tá? E por que acontece? O backup pode ser deletado na política ou expirar pela retenção normal, mas mesmo assim, se ainda estiver dentro da janela do imutável, ele continua ocupando storage. O consumo só reduz quando o prazo da imutabilidade acaba e o sistema remove fisicamente os dados, tá? E aqui eu queria compartilhar com vocês uma estratégia que nós estamos utilizando aqui para que seja viável para vocês, tá? Então vamos pensar num cenário onde o seu cliente ele precisa ali de uma retenção de 2 meses, tá? Então a gente já tem ali dentro do imutável uma retenção de 14 dias por padrão, certo? Então, se o seu cliente precisa de uma retenção de 2 meses, você pode ser interessante, em vez de você configurar 2 meses de retenção, porque aí o cliente vai ter 2 meses mais 14 dias, ou seja, vai ser além daquilo que ele precisa, você pode configurar para o seu cliente ali 46 dias de retenção, certo? Então, você tem 46 dias de retenção pela ferramenta e mais 14 dias pelo imutável, tá? Então, essa estratégia ajuda a manter ali, em alguns casos, né? Tem alguns casos que ainda pode sim, mesmo utilizando essa estratégia, o imutável crescer demais, tá? Mas ajuda a manter os dados dentro da janela
que seja necessário para o seu cliente, tá? E mesma coisa ali, se o seu cliente precisar, por um acaso, de um mês de retenção, vocês podem colocar uma retenção para o seu cliente ali de 16 dias e contar com os outros 14 dias sendo do imutável. Então, tem 16 dias de retenção pela ferramenta, mas 14 pelo imutável, o seu cliente vai conseguir restaurar qualquer dado que seja anterior a um mês, tá? Ou inferior a um mês. Tá, ok? Essa estratégia ajuda muito, tá, pessoal? A gente já está aplicando aqui nos clientes da Backup já, e eu acho que vale muito a pena você, principalmente os clientes que estão extrapolando a cota, vocês começarem a aplicar essa estratégia também, tá? E a mensagem para o cliente aqui, né? Não é duplicação invisível, é uma camada de proteção contra exclusão antecipada, tá? Ou seja, aquela exclusão que não era para ter acontecido, a gente tem essa camada extra de segurança, tá? Até aqui, pessoal, tá claro? Tá ficando claro para vocês do que se trata, de como que funciona, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão aí, pode falar, que eu repito aqui. O importante isso é ficar claro para vocês, para que não tenha nenhuma dúvida, tá? Então todo mundo balançou a cabeça aí, o Bruno até colocou um joinha, o Geraldo levantou a mão, fica à vontade, Geraldo, se quiser abrir o microfone e falar alguma coisa. Pessoal, bom dia. Bom dia, Geraldo. Quero dar um depoimento aqui para nenhuma empresa passar por que eu estou passando essa semana. Legal, muito bom. Nós tínhamos um backup antigo de um cliente. Uhum. Geralmente, acho que na maioria dos MSPs, nós administramos para o cliente. Uma vez ou outra, a gente passa o usuário para o cliente. Certo. O nosso usuário administrador, MFA, ok, sem problema nenhum. É até obrigado, né? Como vocês, como revenda, a Acronis obriga vocês terem o MFA habilitado. Quando nós criamos o usuário do cliente, há um tempo atrás, não estava habilitado o MFA. E esse cliente, como foi há muito tempo atrás, não estava habilitado o imutável. Uhum. Criptografaram todo o servidor do meu cliente, entraram para a ferramenta, não estava salvo o ID, tudo, mas descobriram a senha, entraram na console, excluíram todos os backups. Cheguei na quinta-feira de manhã, servidor do cliente criptografado, sem nenhum backup. Foi exatamente o que aconteceu no nosso caso, do nosso cliente aqui também, viu, Geraldo? Isso aí acontece, infelizmente, cara. Se você for trabalhar com backup, se for vender sem imutável, já nem vende. Porque Exatamente, cara. Concordo com você. não resolve e você vai ter dor de cabeça. Até porque, né, Geraldo, e querendo ou não, cara, até você explicar para o seu cliente o caso, a situação, é muito complicado, cara. Porque o cliente, eu imagino que o cliente vai falar, pô, cara, tô pagando esse backup há tanto tempo, nunca precisei, de repente, agora que eu preciso, né, cara? A gente acaba escutando um desaforo do cliente e muitas vezes foi o cliente que comprometeu a senha dele. A culpa não é nem nossa, né, Geraldo? Mas assim, nesse caso, eu creio que seja assim, da culpa da minha equipe. Isso aí eu até falei com o meu cliente. E, culpa minha, tá? Nem da equipe, não. Mas a gente, não sei vocês, mas quando você ativa o usuário do cliente, você pega aquele e-mail só de confirmação e esquece aquele usuário, né? Uhum. Então, o que aconteceu foi isso. Cheguei perto do cliente, expliquei a situação. O meu único consulta, depois da reunião, pessoal, você está com nós há 15 anos, eu sei que isso foi um erro seu, mas eu estou do seu lado. Pronto. Então, a partir daí, a gente foi tomando as providências que tinha que tomar. Mandei para empresas responsáveis pela recuperação de disco, que não pega a criptografia em si, mas pega eles falam que é uma sombra, né, do arquivo anterior, então está em análise ainda. Então, esse foi o meu caso. Obrigado por contribuir aí, viu, Geraldo? Realmente é importantíssimo esse tipo de cenário ali e mostrar realmente para os outros parceiros, cara, que é o tipo de coisa que a gente parece que a gente está assombrando ali o parceiro, dizendo, olha, pessoal, tem que habilitar, tem que ter uma segurança e tal, mas é importante ter esses casos reais para realmente mostrar para os parceiros, para os clientes, que, cara, que isso pode acontecer, né, que é uma realidade, né? Vamos lá, o Rafael Thompson colocou aqui, seria interessante a Acronis ter um recurso de aprovação de exclusão do MSP ou do cliente via app para exclusão, né? Então, Rafael, é que na verdade quem consegue excluir alguma coisa dentro da ferramenta é o usuário administrador. Então, a Acronis entende que se o usuário é administrador, ele tá completamente ciente, né, do que ele está fazendo, né? Ou seja, se ele não tem capacidade para ter ciência do que ele está fazendo, ele não deveria ser administrador, né? Essa é a ideia, tá? Bruno, você está com a mão levantada? Você quer falar alguma coisa? Oi. Só para ressalvar, essa semana quando a gente fez aquela manutenção lá na minha área,
E Uhum. praticamente foi isso que você acabou de falar. Eu até estava observando ali, ela hoje fica salvo, né? Por mais que a gente tenha apagado o volume, caso tivesse que retornar, nada foi perdido. Então, acredito que essa parte imutável é importante para a gente passar É. essa segurança para o pessoal. No seu caso, né, Bruno, a gente excluiu o cliente inteiro, né, cara? E ele fica Sim. ali como excluído dentro do painel que você pode ir lá e retomar, reativar o cliente a qualquer momento dentro desse período de 14 dias ou mais do período imutável, tá? Isso. É muito, muito coerente aí. Marco, quer dizer alguma coisa? Isso, eu tenho uma dúvida, na verdade, referente quanto à cobrança, tá? Uhum. O cliente chegou para mim e falou assim, Marco, a gente vai descontinuar um servidor aqui, a gente não vai mais precisar o backup desse, e a gente quer mudar, queremos colocar uma outra máquina como backup. Mas eu tô com a imutabilidade ativado lá, eu vou excluir aquele servidor lá da ferramenta, não vou mais proteger aquele servidor. E como que fica esses 14 dias ali, que tá na imutabilidade mínima ali, como é que fica a cobrança disso? Então, esses 14 dias ele vai consumir do espaço do seu cliente, tá, Marco? Então ele vai ser cobrado de vocês ou do seu cliente, tá? O espaço que é ocupado pela imutabilidade é cobrado do cliente e do parceiro normalmente, tá? Então se você precise, por um acaso, nesse caso ali, poderia, no caso da exclusão, para fazer um backup novo ou de um novo servidor, cara, ainda vai ficar retido no servidor pelo período do imutável ali, que é no mínimo 14 dias, tá? Mesmo E vai ser chegando no dia cobrado 30 lá, no aquele caso. volume já tenha sido excluído por completo. Se chegar no dia 30, o volume já tenha sido excluído, tá, Marco? Hoje, vamos lá, tá? Você foi lá e excluiu o volume Hoje, no dia dia primeiro. 10. No dia 10, tá? No Beleza. dia 10. A imutabilidade é de 14 dias no mínimo, tá? Então, isso vai ser excluído do portal dia 24, certo? Não, Certo. perdão, dia 10, dia 24, exatamente, tá? Certo. No dia 24 não, no dia 25 ele vai ser excluído do portal, tá? No caso, hoje, a gente só é cobrado pelo volume que está sendo utilizado no último dia do mês, tá? A Acronis Perfeito. fala no último dia útil, mas vamos considerar entre o último dia útil ao último dia do mês, tá? Perfeito. Então, nesse caso aí, você não seria cobrado porque você não está sendo utilizado. Porém, tá, Marco, é importante dizer aqui que existe a Acronis, ela já mudou essa política, mas ela ainda não aplicou por conta que ela tá vendo meios de como a gente conseguir visualizar isso dentro do portal, tá? Vocês não vão ser mais cobrados pelo que vocês estão utilizando na virada do mês. Vocês vão ser cobrados pela máxima utilização durante o mês, tá? Então, por exemplo, se chegar lá no meio do mês, você usou 1 tera, mas no final do mês você virou o mês usando só 500 GB, hoje você é cobrado por 500 GB. Mas depois que a Acronis colocar isso em pauta, tá? E já está, na verdade, a Acronis já disse que vai começar a cobrar sim, só não começou ainda, você iria ser cobrado por 1 tera, porque foi o máximo da utilização, mesmo você encerrando o mês por 500 GB. Tá? Então, outros players já trabalham dessa forma, Enable, Vim, já trabalham já é uma dessa política forma. do mercado. Já é uma política do mercado aí de outros players que trabalham dessa forma. A Acronis, ela tinha essa vantagem pra gente, mas o pessoal tá fazendo muito de má fé, sabe, Marco? Tem muita coisa que a Acronis corta justamente por uma utilização de má fé, né? O cara ia lá no último dia do mês, excluía todos os backups, virava o mês e ele fazia o backup de novo, sabe? Então, a gente sabe que acaba que a gente que usa a ferramenta de forma correta acaba sendo punido pelas pessoas que usam de má fé. Tá? Então, realmente, a Acronis só não aplicou isso ainda por conta que ela está vendo uma forma de como, já está desenvolvendo uma forma para a gente conseguir visualizar isso dentro do portal, porque é importante, tudo que a Acronis cobra, é importante a gente ser visível dentro do portal, né? E eles estão desenvolvendo isso, a partir do momento que for desenvolvido, já vai ser cobrado dessa forma, tá bom? Certo. Importante deixar isso muito bem claro. Valeu. Olha o herdeiro aí do Marco aí chegando aí, aparecendo. Vamos lá, o pessoal da tecnologia, o C, tá com a mão levantada também, quer falar alguma coisa? Não sei quem que tá aí, por conta não aparece o nome da pessoa aqui. Fica à vontade. Alô, a gente não tá te escutando. Não sei se você tá com algum problema, que eu vi que você tirou o mudo aí. Bom, eu vou continuar aqui. Se você conseguir resolver o microfone aí, você chama a gente aí, tá? Vamos lá, continuando aqui então, tá, pessoal? E aqui a gente trouxe algumas vantagens, né, do porquê manter o backup imutável como padrão. Né? Então, a gente, como vantagem, a gente trouxe ali proteção contra exclusão maliciosa, né? Então, mesmo com acesso ao portal, a recuperação não some imediatamente, certo? Última linha contra ransomware, né? Então, a gente sabe que se o seu cliente pega um ransomware,
o backup ele vai ser feito com transfer com tudo para a nuvem, né? E dependendo do período de retenção que você tem, cara, isso pode comprometer ali uma restauração, porque você vai restaurar um backup já com transfer feito, tá? Então, pode ser uma última linha ali de proteção, né? Reduz aí o risco do invasor destruir também o plano B, tá? E aqui ele está dizendo que reduz, tá, pessoal? Ele não está dizendo que impede, tá? Então, existe uma redução drástica aí da possibilidade disso acontecer, mas não é impossível, tá? Proteção contra erro humano, né? Então, evita que uma exclusão acidental vire perda definitiva, certo? E mais confiança comercial, né? Revenda vende recuperação real, não apenas armazenamento, né? Então, vale muito a pena, tá, pessoal? Manter o backup imutável ativo, tá? A gente tá vendo ali uma leva gigante de revendas entrando em contato com o nosso suporte, solicitando a desativação do backup imutável, tá? E, cara, vai ter uma redução de custo? Vai, mas você está eliminando uma camada extra ali da ferramenta, tá? E o ponto comercial é importante, né? Não é custo extra, é seguro contra apagar o próprio seguro, tá? Então, é justamente uma segurança a mais dentro do seu próprio backup, tá? É o seguro do seguro, é o que quis dizer a frase aí, tá? Vamos lá, vamos continuar, tá? Desvantagens, né? O lado operacional que precisa estar claro antes da venda, né? Então, o consumo do storage, tá? Então, o backup imutável, ele vai consumir da cota do seu cliente e isso vai gerar um consumo extra ali, não só do seu cliente, para vocês como revenda, tá? Então, muitas revendas viram ali os seus consumos subirem drasticamente ali com esse backup imutável, tá? Então, é uma desvantagem, né? Mas, dependendo do caso, pode ser uma desvantagem aceitável, tá? Menos flexibilidade, né? A proteção exige justamente para impedir remoção imediata. Então, isso não é flexível do ponto, como o Marco falou, né? Eu excluí um backup do cliente e, por algum motivo, eu quero excluir definitivamente isso. Eu quero realmente excluir. Não tem como, cara. Você excluiu, mesmo que você queira ter excluído, ele vai ser mantido ali dentro da imutabilidade, tá? Mais explicação comercial. Então, tende a gente ter um pouco mais de desgaste com o cliente ali, de ter que explicar para o cliente por que está consumindo aquilo, por que está aumentando o espaço dele, o volume dele não está aumentando e tal, né? E muitos clientes têm uma dificuldade de entender isso, acha que muitas vezes a gente está cobrando alguma coisa dele que não era para a gente cobrar e assim por diante, né? Então, a gente tem um pouco mais de desgaste com o nosso cliente, tá? E a pergunta correta, né? Este cliente aceita mais risco para reduzir storage? Tá? Então, assim, o seu cliente está disposto a reduzir o risco, a aceitar o risco, na verdade, né, por desabilitar o backup imutável, né? Se a resposta for sim, a decisão precisa vir acompanhada pela compensações mínimas de segurança e é o que a gente vai dizer, né, mais para frente, tá? Desativar o backup imutável, ele é possível, mas deve ser exceção, não padrão, tá, pessoal? Então, eu recomendo que vocês não desativem. Se por acaso vocês precisarem desabilitar de algum cliente, não sai desativando para todos os clientes. Desativa para aquele cliente que vocês estão tendo problema, tá? Muitas revendas estão entrando em contato já falando, eu quero desativar para tudo e tal. E, cara, isso aqui pode realmente gerar um problema futuro para vocês, tá? Dentro da ferramenta, a desativação pode não estar disponível para a revenda ao cliente. O fluxo deve passar pelo suporte técnico, conforme o cenário e modo de configuração, tá? Então, a revenda identifica o consumo, avalia o risco junto com o cliente, se vocês querem ou vão optar ou não, tá? Então, vocês devem repassar esse risco para o cliente de vocês, tá? Para vocês tomarem essa decisão junto com o cliente de vocês. E se vocês optarem por desativar, vocês vão acionar o nosso suporte. O nosso suporte vai registrar a decisão de vocês, vai mandar um e-mail para vocês confirmarem, dizendo, olha, vai ser mandado um e-mail dizendo todos os riscos de desativar, e mesmo assim vocês querendo desativar, vocês dão um ok, e aí a gente vai prosseguir com essa desativação, tá? Lembrando, tá, pessoal, essa desativação ela pode demorar 2 dias úteis, até 2 dias úteis, né, Fausto? É isso mesmo que tem demorado, né? 3 dias úteis, tá? Então, tomem cuidado se você deixar para o final do mês ali para desativar, porque vocês não querem pagar para algum consumo e tal, cara, pode ser que não desative antes da virada do mês. Então, tomem cuidado com isso, tá? Importante, né? Não trate como desligar para economizar, trate como uma mudança de postura de risco, ou seja, o seu cliente e vocês aceitaram o risco, então vocês desativem, tá? Essa economia pode custar caro para vocês ou para o cliente de vocês, tá, pessoal? Continuando, tá? Se for desativar, tá, pessoal, tem algumas recomendações que a gente colocou aqui, tá? Então, compensações mínimas de segurança. Se vocês optarem e falar, Felipe, cara, pra gente não tá fazendo sentido o backup imutável, por questões de economia a gente precisa desativar isso, então vamos pensar ali em como que a gente pode manter a segurança mesmo com o backup imutável desabilitado, tá? Então, 2FA é obrigatório, tá, pessoal? Então, tipo assim, na conta do cliente de vocês, muitas vezes a gente não se atenta a isso, mas se vocês forem desabilitar o backup imutável, perdão,
habilite o 2FA do usuário do cliente de vocês, para que isso não aconteça o que aconteceu ali com o nosso cliente, no caso, e com o cliente do Geraldo ali, tá? Nada salvo no navegador, pessoal. Não deixe o login e senha no portal da Acronis salvo no servidor ou na máquina de acesso comum, tá? Então, tipo assim, nunca oriente o cliente de vocês para que não salvem usuário e senha em lugar nenhum, principalmente no navegador, tá? Porque a pessoa que acessa o servidor ou a estação ou a máquina do seu cliente de vocês, ela vai ter acesso a isso aqui, tá? Vale a pena considerar, tá, pessoal, um usuário separado só para o backup. Então, vocês vão criar um usuário para o cliente de vocês e um usuário só para fazer o backup, tá? Para ficar registrado o backup. Então, vale a pena, né? Evita usar a mesma conta para rotinas técnicas, administração e cliente final, tá? Então, vale a pena considerar isso aqui na Backup Já. Em muitos casos, a gente faz isso aqui, né? Cliente de grande, médio, grande porte, né, Fausto? Já é uma prática que a gente tem de um usuário separado aí para vínculo aí das políticas de backup, tá? E revisão periódica, tá? Rever quem acessa o portal e remover usuários antigos, tá? Então, de tempo em tempo, vale a pena vocês acessarem a conta do cliente ali, ver quem que tá acessando o portal. De repente, um funcionário de vocês saiu da empresa, vale a pena vocês ir lá, entrar, desativar o usuário deles, tá? Uma coisa interessante agora é que você consegue criar uma política de usuário do que o usuário pode fazer no portal personalizado, tá, pessoal? Então, vocês conseguem ir lá e criar uma política onde, ó, eu quero que ele faça isso e não faça aquilo outro, tá? Então, isso aí é uma novidade dentro da Acronis aí, saiu tem, acho que um mês ou 2 meses no máximo, tá? E recomendação da Backup Já, tá? Manter imutabilidade ativa sempre que a continuidade do negócio for crítica. Tá? Então, se o seu cliente ele tem um negócio que depende, cara, muito dos dados que está sendo salvo, cara, mantenha isso ativo. Tá? Isso aqui vai evitar muitos problemas futuros e vai eliminar o risco ali do seu cliente. Tá? Então, se o negócio do seu cliente é crítico, mantenha isso habilitado. Tá? A gente criou aqui uma régua, né? Use uma régua simples com o cliente. Tá? Então, cenário do cliente, servidor crítico, RP, banco de dados, manter a imutabilidade. Tá? Histórico de ransomware ou alto risco, né? Ou seja, se o seu cliente não tem um bom firewall, não tem um bom antivírus, não tem uma boa política de segurança interna, pessoal, mantenha a imutabilidade, isso pode salvar os dados do seu cliente, tá? Storage pressionado, mais ambiente crítico, ou seja, o storage, o cliente não tem mais recurso para pagar mais espaço em nuvem, tá? Mas o ambiente do cliente é crítico, tá? Então, ajustar a retenção antes de desabilitar, de repente diminuir um pouco a retenção, que foi aquela estratégia que a gente comentou ali, né? Se o seu cliente tem uma retenção ali de 1 mês, coloca uma retenção de 16 dias e os outros 14 dias entra por conta da imutabilidade, tá? Então, vale a pena ali fazer alguns ajustes antes de desativar, tá? E aí, baixo impacto, né? O cliente aceita o risco formalmente, tá, pessoal? E assim, tá, gente? Se o cliente aceitou o risco, não aceite esse aceite de risco por telefone, tá, pessoal? Manda um e-mail para o cliente com todas as opções de risco ali e manda ele falar assim, mesmo assim eu quero desativar de acordo, tá? Importantíssimo manter esse de acordo do cliente de vocês, porque o cliente ele esquece, tá? O backup é a última preocupação do cliente de vocês, pessoal, tá? Aquilo que você tá falando com o cliente aqui, ele tá falando com você, tá aceitando, mas tá pensando em outra coisa, tá? Então, deixe isso documentado por e-mail, tá? Você não tem muitas revendas nossas que mandam até uma carta pro cara e pede para ele assinar, tá? Então, deixem documentado e tenha esse documento salvo para quando acontecer, pessoal, você ter ali, claro, tá? Olha, foi você que quis desabilitar, cara. Tá bom? Importantíssimo esse detalhe, tá? Antes de desativar, tente primeiro revisar políticas de retenção, frequência, dados protegidos e expectativas de RPO e RTO, tá? Então, antes de qualquer coisa, pessoal, valida. Vê se está sendo feito backup daquilo que precisa ser feito realmente. Veja se a política de retenção não pode ser aplicado, né? Valide as expectativas do cliente. Se de repente você colocou ali uma retenção de 6 meses, mas o cliente, cara, a expectativa dele é uma retenção de 2 meses só, tá? Então, vale a pena ali fazer algumas validações antes de sair desativando, tá? E mensagem final, né, pessoal? Imutabilidade não é sobre guardar mais backup, é sobre impedir que o ataque apague a recuperação, tá? Como a gente diz ali, basicamente, o seguro do seguro, né? Para a revenda, explica o consumo antes que ele vire objeção. Para clientes, decida com consciência do risco, tá bom? O que eu tinha para mostrar para vocês era hoje, tá, pessoal? Foi esse conteúdo que a gente trouxe hoje para vocês. Queria saber se alguém gostaria de tirar alguma dúvida, gostaria de trazer também um caso aí que possa ter acontecido aí. Fiquem à vontade, tá? Enquanto isso, deixa eu ler aqui Olá, sou o Cláudio da Utility. No caso, como sou gestor TI, optamos conjuntamente com o cliente que todo e qualquer acesso ao Acronis é feito apenas por chamado. E claro,
uso do MFA apenas para mim. O cliente tem as credenciais, mas é um acordo que funcionou. Nunca tivemos incidentes, tá? Muito válido, tá, Cláudio? Importantíssimo ali, não sei, não ficou claro para a gente aí se você manteve ali o seu backup imutável ativo ou não ativo, tá? Mas nesse caso ali, você está colocando ali que o cliente tem acesso à ferramenta que não está habilitado a tá ativo, tá? Mas não ficou claro, eu acredito que o MFA está habilitado só para o seu usuário como revenda, até é obrigatório dentro do portal Aconus, mas para o seu cliente final, acho que não está claro se o cliente está habilitado ou não, mas se tiver também, acho que vale muito a pena, se não tiver, acho que vale muito a pena ativar, tá? Outro caso também que vale muito a pena, tá, Cláudio, no cenário ali, é você, de repente, mudar a permissão do usuário do seu cliente, você colocar ele ali para somente leitura do painel, ou seja, ele vai acessar o painel, mas consegue ver as coisas que estão ali dentro, tá? Não consegue alterar nada e tal, só consegue alterar de abrindo chamado com vocês, por exemplo, também vale muito a pena isso, tá? Leandro, meu querido, vamos lá, cara. Levantou a mão aí, pode abrir o microfone, fica à vontade. Opa, tudo bem, pessoal? Bom dia. Bom dia, Leandro. No caso, esse recurso imutável, para os meus clientes, ele já está habilitado por padrão? Todos eles estão com esse recurso já habilitado? Leandro, eu vou pedir para depois você chamar o nosso suporte técnico para validar isso junto com você, tá? Pode ser que os clientes antigos não estejam habilitados, mas os clientes novos que você for criar a partir de agora, todos já vão estar habilitados, tá? Mas pode acontecer de você ter algum cliente antigo dentro da ferramenta que agora já é regra dentro da Acronis. Cria um cliente novo, já vem a imutabilidade ativada. Mas clientes antigos, a imutabilidade era opcional, você podia desabilitar, você poderia habilitar se você quisesse. Tá? Então, pode ser que um cliente antigo seu não esteja habilitado. Tá depois eu vejo isso então, porque eu acho muito importante esse recurso. Exato. Chama o pessoal, chama o nosso time de suporte ali, eles conseguem te orientar com isso. Tá bom? Perfeito. Pessoal, temos mais alguma dúvida? Alguém mais gostaria de dizer alguma coisa? Se não, eu vou solicitar para vocês, para a gente fazer aquela nossa tradicional fotinha,